News e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Finalmente chegou o dia, como era previsível que chegaria e era necessário que chegasse. Mas agora, em vez de termos chegado ao fim de toda essa novela, de todo esse drama, de toda essa epopeia, para salvar e preservar a democracia do Brasil, tenho que dizer a você, minha amiga, meu amigo, que as comemorações que se espalharam pelo Brasil, nos bares, nas famílias, com a prisão, a condenação e a perspectiva de prisão no curtíssimo prazo de Jair Bolsonaro e dos cabeças da trama golpista, tudo isso, senhoras e senhores, é apenas o começo. Vem muito mais por aí. E, nesse contexto, eu falo a você sobre o segundo maior desafio. O primeiro era vencer um cacique político como Jair Bolsonaro, com muito poder, porque ele e o partido dele controlam quase 1/3 do Congresso e tem um apoio nos setores mais abastados da sociedade e tem ainda, como se fosse pouco, um negócio, uma negociação feita com igrejas evangélicas que colocaram seus rebanhos obedientes a seguir o Jair Bolsonaro. Então, o conservadorismo também é um aliado dessa gente, porque o Brasil é, sim, um país conservador, mas nós temos um desafio mais imediato, que é, na verdade, o medo do Donald Trump, o pavor do Donald Trump, ao ver o que está acontecendo aqui no Brasil. O que acontece? O Trump deu uma declaração, que você vai ver a seguir, que repercutiu bastante, você vai rever a seguir, que repercutiu bastante, dizendo que conseguiram fazer com o Bolsonaro aquilo que tentaram fazer com ele mesmo, Trump, lá nos Estados Unidos, e não conseguiram. E hoje sai uma matéria do New York Times dizendo que o Brasil conseguiu fazer aquilo que os Estados Unidos não conseguiram. E não é pouco. Uma manchete dessa, no maior jornal do mundo, sobre a maior potência econômica, militar, cultural, tecnológica da face da Terra, ainda nos dias de hoje, é realmente motivo de júbilo para o povo brasileiro. Nós conseguimos fazer um processo penal que está sendo elogiado nos 4 cantos da terra, em que pese os quinta-colunas daqui desse país. Foi bastante sintomático ver os editoriais dos 2 maiores jornais do país, que são a Folha de São Paulo, um dos 3 maiores jornais do país. A Folha de São Paulo, de um lado, e Estado de São Paulo e o Globo, de outro, enquanto os jornalões mais conservadores, mais tidos como mais conservadores, o Estadão e o Globo,
comemoraram a prisão do Bolsonaro. A Folha de São Paulo, que vinha sendo suspeita de alguma ligação com o bolsonarismo, dá novo indício disso. Apesar de dizer que foi bom, tal, mas foi exagerado, diz o editorial da Folha, as penas foram exageradas, o Moraes errou e tem que dar prisão domiciliar para o Bolsonaro, que é algo que seria uma bofetada no rosto de todos nós, porque entre os bagrinhos que estão presos, muitos deles também não tinham lá toda essa saúde e foram presos assim mesmo, porque cadeia é cadeia. O sujeito, ele comete crime, ele pode ir para a cadeia mesmo não sendo a pessoa mais saudável do mundo, que é o caso do Bolsonaro. Ele não é a pessoa mais saudável do mundo, mas ele não é inválido. Bom, minha amiga, meu amigo, mas a preocupação imediata deveria ser Donald Trump, mas as lamúrias dele diante das câmeras mostram, aliado tudo isso, a manchete do New York Times, mostra tudo isso que o Trump arregou no mesmo dia em que o Bolsonaro estava sendo condenado, ou seja, ontem, a celulose brasileira, que é um produto, talvez o produto mais exportado pelo Brasil nos Estados Unidos, saiu da lista de sanções, está com tarifa praticamente zero lá nos Estados Unidos, enquanto que o Donald Trump e o secretário dele para assuntos aqui na América Latina, não é, o Marco Rubio, fazem novas ameaças, mas ameaças que todo mundo já estava prevendo, que vai ser sancionar os outros ministros, provavelmente só da primeira turma, né? A Carmen Lúcia, o Zanin e o Flávio Dino devem ser sancionados com a lei Magnitsky, visto eles já perderam, devem ter a retaliação em relação aos seus cartões de crédito, e fica por aí. O que o STF tinha que fazer foi feito. O que eles vão fazer, será que vai compensar? Porque a celulose foi destachada pelo Trump, né, dando razão àquela frase Trump always chicken out, ou seja, Trump sempre arrega, em tradução livre. Isso aconteceu por pressão dos produtores nos Estados Unidos. Então eles não têm muito espaço para fazer mais nada. A ameaça de bombardear o Brasil é uma piada, né? Eles não estão bombardeando nem a Venezuela, com uma frota inteira aí no litoral da Venezuela. Eles não vão fazer isso, é mais pressão, é mais torrar o dinheiro dos impostos dos estadunidenses para dar vazão às picuinhas, às idiosincrasias do Trump. Então, minha amiga, meu amigo, essa talvez seja a maior vitória do Brasil, que vai nos tornar um país respeitadíssimo, já nos está tornando um país respeitadíssimo nos 4 cantos da terra. E essa vitória que a gente comemora hoje, agora é hora de falar em vitória, ela é muito melhor porque o Trump está muito preocupado também com o futuro dele. A situação política do Trump nos Estados Unidos é muito ruim, ele perde popularidade muito rapidamente. Como eu já disse 1000 vezes, há eleições lá em novembro e ele deve perder a maioria em pelo menos uma das 2 casas no Congresso, que vai permitir, se for só na Câmara, vai permitir a abertura de muita investigação contra ele, e quando terminar o mandato dele, a reeleição dele, devido a tudo que ele está fazendo, é praticamente impossível. Claro que em política nada é impossível, mas o Trump já teve em outras situações, talvez até mais favoráveis no primeiro mandato, e não se reelegeu. E agora a situação dele de preocupação é, quando deixar o cargo, os Estados Unidos podem resolver apagar essa mancha na sua democracia, que foi deixar o Trump livre. É isso que está apavorando o Donald Trump. Ele está em pânico e, o pior de tudo, ele já gastou praticamente todas as armas dele. Ele pode bombardear o Brasil? Ele pode fazer qualquer coisa, mas você acha que é fácil
de ele vender para o eleitorado dos Estados Unidos, para os banqueiros, para os comerciantes, para os industriais, para os empresários. Você acha que é fácil ele convencê-los de que há que mover uma guerra no Brasil porque não gostou de uma decisão judicial do nosso país contra um aliado dele? É balela. Isso não vai acontecer. E as tarifas, ele tem um limite, que o limite é o interesse dos empresários dos Estados Unidos que financiaram a eleição do Trump. Então vamos assistir a mais essa vitória e vamos mensurar o que vem mais por aí. Com você, a reportagem que eu fiz. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Proclamação do resultado. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal 2.668, com a condenação dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. The president in Brazil, Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. A expectativa, presidente, é que o julgamento se encerre com a condenação de Bolsonaro. O senhor teme que, com isso, novas sanções contra o Brasil e contra autoridades do governo ou da justiça venham? Não temo. Ou seja, eu não temo e acho que o presidente... Mas acha que vem? Eu não sei, eu não posso dizer, não posso ficar tentando adivinhar. Sabe, as sanções já impostas ao Brasil são todas elas falsas e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que ele tem déficit comercial, a arrogância dele não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, segundo a própria justiça compreende como crime. Ora, um presidente de um país não pode ficar interferindo nas decisões soberanas de outro país. Então, se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Nós iremos reagir na medida em que as medidas forem tomadas. Bom, quais são os próximos passos, depois dessa decisão do Supremo? Conversei com investigadores da Polícia Federal que me dizem que já tem uma sala separada para o ex-presidente Bolsonaro, com banheiro, com cama, com cadeira, se essa for a decisão do julgador, ou seja, uma decisão do Supremo, do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Eles trabalham com outros cenários, como o complexo da Papuda, mas eles repetem que isso vai depender de uma decisão do Supremo. Vai ser caso a caso, como me disse agora há pouco, um investigador. Eles não trabalham com um prazo menor de 10 dias, porque tem todo um trâmite agora para correr. As defesas têm direito a entrar com seus recursos de chamados embargos de declaração. Esses embargos vão ser julgados e só depois é que o acórdão vai ser publicado, aí o caso está transitado em julgado. Mas essa é a informação que a gente tem sobre os próximos passos. É sintomático o comportamento dos grandes jornais brasileiros nessa decisão day after da condenação de Jair Bolsonaro. O Estado de São Paulo fez um editorial impecável, que o Estadão, que é considerado o jornal mais conservador do Brasil, dizendo que o Supremo rompe com uma nefasta tradição de leniência ao condenar Bolsonaro e seus comparsas civis e militares à prisão pela tentativa de impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. O Estadão está falando do Lula, contra quem esse jornal se bateu durante toda a carreira de Lula. O jornal historicamente conservador e tido como mais conservador do país. Justiça histórica, e eles foram impecáveis, disseram
tudo que foi feito, tudo que o Bolsonaro merecia. Foi um editorial impecável, eu devo reconhecer. O Globo também aponta a surpresa de Bolsonaro e advogados da trama golpista, também vai no tom de apoiar integralmente o que aconteceu e fala da surpresa de Bolsonaro e advogados com as penas impostas ao STF. Não se sabe por quê, porque as penas são mais do que, na verdade, são muito mais brandas do que deveriam ser. O Moraes sinalizou durante o julgamento que a pena que iria ser dada para o Bolsonaro seria algo entre a pena média e máxima, né? Um meio termo entre a pena média e máxima, sendo que a máxima seriam 43 anos. Ele ganhou 27. Muita gente acha que ele saiu do lucro. Eu acho que o que aconteceu foi que a justiça decidiu e a gente tem que se lembrar o seguinte: o Bolsonaro tem mais vários outros processos para ser julgado, tá? Mas isso já é outra história. A condenação de Bolsonaro foi justa, mas a pena é exagerada. Só podia ser a Folha de São Paulo. Diz que excesso nas punições ainda pode ser revisto e a corte deveria facultar que a prisão de Bolsonaro fosse domiciliar. É uma piada, né? Ele já sai direto da prisão domiciliar para a prisão domiciliar, mesmo tendo sido condenado, sendo que você está cheio aí de bagrinhos, de gente que executou os atos instigada por ele, que não tem a saúde perfeita, não é? Evidentemente, que tem também idade e foi para a cadeia. E ele não pode ser tratado diferente de nenhum outro brasileiro. E essa questão das penas serem exageradas foi rebatida prontamente por vários advogados criminalistas. Penas são compatíveis com a gravidade das condutas penais, diz uma criminalista. Luísa Oliver, advogada criminalista, diz que são duas coisas aqui. É uma pena alta, não há dúvidas de que 27 anos de prisão em regime fechado é uma pena altíssima. Ela é desproporcional? É uma questão um pouco diferente. Não é certo compararmos uma pena aplicada quando falamos de 5 crimes a 1 homicídio. São crimes muito graves que envolvem violência e a tentativa de deposição de um poder. Não me parece, disse a advogada, que a previsão de uma pena dessa magnitude para crimes dessa natureza seja uma questão proporcional. Eu não vejo assim. É compatível com a gravidade das condutas. Além disso, o Bolsonaro e os outros réus do núcleo 1, e provavelmente todos os outros réus da trama golpista, os 39, eles vão pagar solidariamente os 30 milhões de prejuízos, além da multa de 350 mil que o Bolsonaro vai pagar individualmente. Ele vai pagar uma parte desses 30 milhões aí, dinheiro não falta para ele pagar, né? Vai ser rateado de acordo com a capacidade financeira de cada um. O Bolsonaro, inclusive, ele vai ficar inelegível até 2062. Ou seja, dele o Brasil está livre. Mas acontece que o Bolsonaro não é o único, não é? Trata-se de uma extensa, não só quadrilha, mas um extenso grupo político com ramificações muito fortes e dentro do poder, né? Então não dá para dizer que acabou o jogo, pelo contrário, vem aí 2026 e o Tarcísio, com apoio, por exemplo, desse jornal aqui, Folha de São Paulo, vai apoiar totalmente o Tarcísio. E aqui tem uma coluna também na Folha do Hélio Schwartzman, de quem eu nem gosto tanto, mas ele fala mais ou menos aquilo que eu falei. A guinada garantista do Luiz Fux contribui para a percepção de que o STF é uma corte mais política do que técnica. Por quê? Tivesse Luiz Fux chegado anteontem de Marte como representante mor do garantismo intergaláctico, poderíamos nos limitar a dizer que seu caudaloso voto levanta questões jurídicas interessantes. Mas não é esse o caso. Fux não veio de Marte, mas do Rio, aliás, terra do Bolsonaro, e não é um recém-chegado, está no STF desde 2011, onde se notabilizou como um magistrado penalmente severo, para não utilizar a palavra punitivista.
O rigor de Fux pode ser demonstrado numericamente com seu histórico de votações e decisões monocráticas. Ele, por exemplo, aceitou o domínio do fato contra o José Dirceu e ainda citou o mensalão, né? Sendo que não tinha prova nenhuma contra o Dirceu, então usaram para condenar o Dirceu, com o apoio dele, o fato de que o Dirceu ocupava um cargo alto, né, de ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, por isso ele teria que saber dos crimes que foram cometidos. E aquela balela de que iria haver uma rebelião no país, caminhoneiros iam parar, o céu ia cair, não deu em nada. Fizeram uma vigília, alguns bolsomínios lá mais convictos, né, fizeram uma vigília na porta do condomínio dele, lá em Brasília, pediram milagre e os petistas lá zoando eles, né? Apoiadores de Bolsonaro se reuniram em vigília em frente ao condomínio, os discursos criticavam o Moraes e clamavam por Bolsonaro à presidência. Esses caras são malucos, né? Começa a vir a dúvida, começa a ter preocupação. E agora, Jesus, quem Bolsonaro vai indicar? Sabem qual a resposta? Questionou Eduardo Torres, irmão de Michele Bolsonaro, em cima do carro de som. Cerca de 40 apoiadores apenas na frente do condomínio de Bolsonaro, fizeram um trio elétrico, volta Bolsonaro. Bolsonaro vai voltar para a cadeia. Na verdade, vale dizer que o Bolsonaro ele termina a sua carreira política onde ele começou, na prisão. Ele começou sendo preso num quartel, quando era militar, por ter feito planos para explodir uma adutora de água para pressionar o exército a dar aumento de salário, e ele termina a carreira de volta à prisão, onde ele começou essa carreira, porque após essa prisão ele foi vitimizado e se transformou no herói dos militares de baixa patente. Os generais não queriam saber dele. A condenação de Bolsonaro não mobiliza a militância e deixa uma lacuna da direita, porque realmente ainda não tem ninguém do tamanho do Bolsonaro entre esse público meio descerebrado, né? As defesas apostam, porém, veja só, os advogados de defesa pagos com milhões e milhões de reais, sobretudo a defesa do Bolsonaro, agora aposta no Trump. Apostam que o tom jocoso do Moraes, né, as piadas do Moraes, do Dino, tal, de todo o tribunal, e exagero que eles veem nas penas, vão gerar a reação de Trump. E aí vem a ameaça. Estados Unidos já avaliam reação após a condenação de Bolsonaro, diz o Paulo Figueiredo, que é o neto do ditador, o capanguinha, né, de Eduardo Bolsonaro. E essas reações, como serão? Na verdade, você viu o Trump dizendo, entregando o jogo, admitindo que sentiu o golpe. Por quê? Porque eles fizeram com o Bolsonaro o que os Estados Unidos deviam ter feito com o Trump. E aí, uma reportagem, uma matéria do New York Times, publicada hoje, mostra que as razões pelas quais o Trump está preocupado. Veja só, vamos traduzir para o português, e a tradução é: o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro fez o que o Senado dos Estados Unidos e os tribunais federais tragicamente falharam em fazer: levar à justiça um ex-presidente que atacou a democracia. Esse é o maior jornal do mundo, tá? Em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal votou por 4-1 para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por conspiração contra a democracia e tentativa de golpe após sua derrota nas eleições de 2022. Ele foi condenado a 27 anos de prisão, a menos que tenha sucesso com seu recurso, o que é improvável. Ele se tornará o primeiro líder golpista da história brasileira a cumprir pena de prisão. Esses acontecimentos contrastam fortemente com os Estados Unidos, onde Trump, que também tentou anular uma eleição, foi enviado não para a prisão, mas de volta para a Casa Branca. Trump, talvez reconhecendo a força desse contraste, chamou o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas e descreveu sua condenação como uma coisa terrível, muito terrível. Ou seja, está dizendo aqui, esse contraste de ele ter sido poupado lá e o Bolsonaro preso aqui,
é muito importante para o Trump. Por quê, minha amiga, meu amigo? Porque o mandato dele vai terminar de uma forma muito ruim para ele. Ele deve sair muito mais desmoralizado do que ao fim do mandato, do seu primeiro mandato, e ele corre muito risco de os Estados Unidos quererem mostrar que o sistema, que as instituições, e sobretudo o judiciário deles, não são uma piada manipulável por políticos poderosos, né? Os Estados Unidos estão desmoralizados por terem deixado o Trump voltar. Enquanto isso, ele segue fazendo ameaças, né? A imprensa estadunidense está falando muito disso. Trump diz que a condenação do ex-presidente brasileiro Bolsonaro é muito surpreendente, tal, é uma repercussão forte. Aqui você tem até um jornal da Índia com repercussão muito forte sobre o caso. Ele era um bom homem. Donald Trump critica veredito de Bolsonaro e nega novas sanções ao Brasil. O Trump criticou, veja só, o Trump criticou duramente o Supremo por condenar Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tentar anular eleições de 2022. Trump, chamado a decisão de muito surpreendente, insinuou possíveis sanções contra o Brasil, uma medida condenada pelo secretário de Estado. O Trump, na quinta-feira, falou sobre essa condenação e aí você tem aí uma incógnita, ele deixou no ar, né, o que vai fazer. E a BBC, por exemplo, que é a rede pública de jornalismo do Reino Unido, né, fala sobre essa condenação e diz que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi rápido em reagir à ameaça do Marco Rubio. E tudo começou aqui é a decisão do Trump de impor sanções ao país, em 30 de julho. E pela autoridade que me foi conferida, ele traça todo aquele trololó dele lá, enorme, e no fim aplica as sanções que antes de serem aplicadas, elas perdem 70% da sua densidade. Trump always chicken out. Taco. Trump sempre arrega. A Casa Branca, ontem, inclusive, no dia que o Bolsonaro estava sendo condenado, voltou atrás de tarifa de 10% na celulose brasileira e a leitura de que do setor é que a medida estava pressionando produtores norte-americanos. E é uma baita vitória para o Brasil tirar esses 10%, já não era muito, e agora voltou a ser nada, porque eles precisam muito da nossa celulose, né? Você tem também o Lula ameaçando suspender acordos econômicos por causa das tarifas. Lula já falou, se tiver sanção pela decisão do nosso judiciário, ele vai atuar. Porque os Estados Unidos hoje importam, não vou dizer que é pouco, mas tem uma importância relativa para o Brasil que não é suficiente para nos apavorar. E, inclusive, a imprensa americana discute muito por que as tarifas de Trump não fizeram o Brasil ceder. O Trump impôs tarifas tão altas que elas são efetivamente sanções a uma questão que o governo deixou claro que não vai negociar. E o Brasil, basicamente, se impôs, graças ao fato de que o que os americanos compram aqui é aquilo que é muito barato. Então, para vender para eles ou para qualquer outro, tanto faz para nós. O Trump recuou, excluiu a celulose e, como você viu, a pressão dos produtores nos Estados Unidos é que forçou o Trump a fazer o que fez. Medida da Casa Branca beneficia 90% das exportações brasileiras. Ou seja, ontem, no dia que o Bolsonaro foi condenado, praticamente acabaram as sanções contra o Brasil, porque a maior parte delas dava prejuízo na celulose. Enquanto isso, os ministros do STF fizeram bullying no Fux e se vingaram do longo voto. Como crianças que esperam a hora do recreio para correr rumo ao pátio, os ministros do STF, que ouviram comportadinhos o longuíssimo voto de Fux pela absolvição de Bolsonaro, foram à forra ontem. Foi a vez de Fux ouvir em silêncio
uma espécie de algazarra jurídica protagonizada por Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, brincando e dando indiretas para ele. E o Brasil já está decidido, segundo o Lula, a reagir, cancelando acordos comerciais com os Estados Unidos, e isso vai ser um problema bem grande. Não adianta querer tirar cartão de crédito, sinal de GPS, que não vai ser isso que vai resolver. E aqui um economista, ele diz, o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, ele diz, segundo ele, ceder não é a melhor estratégia diante das tarifas e interferências políticas do Trump. Ele diz o seguinte, que se você recuar, aí o Trump vai mais fundo ainda. Se você colocar o pé na porta, ele arrega. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a atenção e deixar o meu abraço para todo mundo.